Olá, meu nome é Luiz Gustavo, eu tenho 22 anos, sou natural de Itajubá, da paróquia Nossa Senhora da Soledade. Eu sou seminarista aqui da nossa Arquidiocese de Pouso Alegre e eu estou no segundo ano da etapa discipular, conhecida filosofia. Bom, a história da minha vocação ela é muito antiga, mas um pouco recente. Deixa eu explicar. Eu sempre tive muito contato com as coisas de Deus, com as coisas da igreja, com as coisas da fé. Alguns irmãos meus aqui no seminário dizem que celebravam a missa com bolacha Maria, né, quando era criança. Eu nunca fiz isso, mas desde criança eu tenho um contato muito grande com a figura de Nossa Senhora. Eu chamava meus primos, meus irmãos na sala e fazia eles fazerem uma coroação comigo, né? Eu obrigava todo mundo, parava todo mundo e falava para eles coroarem Nossa Senhora junto comigo. Mas isso era uma coisa assim, de criança, passou, né? Minha família disse que quando eu era criança eu dizia que queria ser padre, mas eu mesmo não lembro disso. Isso era uma coisa bem de criança mesmo, que foi passando, né? Embora eu sempre mantive, né, esse contato com a fé e principalmente com a figura de Maria. Mas é algo recente porque, como eu disse, isso passou, né? Fui crescendo, sempre envolvido na igreja, sempre envolvido nas pastorais, nos movimentos. Gosto muito dessa coisa chamada paróquia, né? Sempre estive muito envolvido em pastorais, em movimentos, especial grupo de jovens, que amadureceu um pouco a minha fé. Então, chegou no ensino médio, aquela coisa, eu sempre sabia que eu era da área de humanas, né? Sempre soube que eu ia fazer algum curso da área de humanas. E assim, de fato, eu fiz, né? Eu terminei o terceiro ano do ensino médio e passei em jornalismo, lá em Juiz de Fora, na faculdade que eu queria, na universidade que eu queria, no curso que eu queria. Terminei o ensino médio, fui para lá, fazendo o curso de jornalismo, também estava num relacionamento, também namorei durante 3 anos antes de vir para o seminário. E aconteceu que lá em Juiz de Fora se deu esse processo que é o que a gente chama de chamado, que é muito difícil de explicar. Sempre quando a gente escuta um testemunho vocacional, quando chega nessa parte, dá uma espécie de tela azul na cabeça da pessoa que ela não consegue explicar. Porque de fato é algo inexprimível, é algo realmente uma experiência interior de se sentir olhado por Deus, né? De se sentir amado, escolhido. Escolhido não no sentido de ser melhor, mas no sentido de ser enviado mesmo para uma missão. Então lá eu senti muito forte essa coisa de ser padre, né? Lá em Juiz de Fora, no meio da faculdade, estava gostando da faculdade, da cidade grande, enfim, tudo certo, né? Tudo do jeito que eu queria, mas não do jeito que Deus queria. Então aconteceu que lá eu tive essa experiência forte mesmo de Deus, essa experiência interior que eu relutei muito para aceitar, que eu relutei muito para, de fato, dar o poder a Deus, sabe? Eu voltei para Itajubá no final do ano, nas férias, isso em 2019, voltei relutante, né? Falei para Deus que tirasse isso mesmo da minha cabeça, né? E, obviamente que Ele não fez, né? Quando é vontade dEle, quando é plano dEle, Ele não tira. Deus é a única coisa que nos dá paz, né? Mas Ele não nos deixa em paz até nós ficarmos livres, prontos para fazer a sua vontade. Então eu voltei para casa no final do ano, né? Relutante. Eu lembro que eu fui à praia no final do ano com toda a família e eu falei, lá na praia eu não vou pensar em nada, eu vou tentar ignorar esse chamado que Deus está me fazendo, para ver se eu esqueço, né? Porque a minha intenção era esquecer e continuar os meus planos do jeito que eu estava. E obviamente eu não consegui também. Então voltei para casa com aquela consciência assim, não, eu sei que está acontecendo alguma coisa, eu preciso descobrir o que é, porque eu me sentia de fato hipócrita, porque eu vivia a fé, eu era católico, eu estava inserido na igreja, mesmo lá em Juiz de Fora, participando de grupos, participando da paróquia. Então, se eu dizia seguir a Deus, né, se eu dizia fazer a sua vontade assim na terra como no céu, como que agora que Deus estava falando comigo, eu ia fingir que não o escutava? Eu me sentia muito mal com isso. Então eu decidi, né, nesse ano de 2020, foi o ano da pandemia, né? Aliás, coincidiu de eu voltar para Itajubá. Nesse ano de 2020, fazer de fato um discernimento, né? E isso implicava, obviamente, contar com os meus pais, né?
terminar o meu namoro e, de fato, dar uma chance para que Deus falasse no meu interior, né? Falasse aí com as situações da vida, para ver se era isso mesmo, ser padre ou não ser padre. Existem vários tipos de padre, né? Isso no começo não era claro para mim, então eu fiz várias experiências em outros seminários, em congregações religiosas, até que chegou no final do ano, né? E eu não sabia o que fazer. Tem gente que fala assim, então ficou tudo claro, né? Para mim, eu sabia direto o que fazer. Comigo não ficou claro. Deus me deixou uma espécie de pequeno deserto. Aí o padre que me acompanhava falou, né, para mim. Eu perguntei a ele, o senhor acha que está na hora de eu fazer mais um ano de discernimento vocacional, rezando, correndo atrás? Ele disse, não, agora você seja homem e vá para o seminário, você já tem mais ou menos claro na sua cabeça. E de fato eu tinha. Então foi isso que eu fiz. Eu deixei lá em Itajubá, né, tranquei minha faculdade, deixei as minhas coisas e vim para cá, para o seminário, né, da nossa arquidiocese, onde já faz 3 anos que eu estou nesse processo de discernimento vocacional. E eu sempre digo que o meu testemunho vocacional, ele é um testemunho de alegria. O Papa Francisco diz muito isso, que se nós não somos alegres, nós não somos credíveis. Ninguém vai crer no Evangelho se não for alegria, né? O Evangelho é, por excelência, a boa nova. E o meu testemunho é esse, de que são felizes, né, os que fazem a vontade de Deus, de que vale a pena deixar tudo. Eu digo que a gente não deixa tudo, né? O tudo a gente encontra quando a gente faz a vontade dele, né? O tudo é Ele, o tudo é Deus. Então, vale a pena deixar essas coisas menores para encontrar o tudo, né, por excelência, tudo com letra maiúscula, com T maiúsculo. E se eu pudesse deixar uma mensagem para você, jovem, que talvez porventura esteja me escutando, eu diria aquelas 3 palavras que são quase que um refrão na boca de Nosso Senhor no Evangelho. Jesus repete dezenas de vezes: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Ele repete em várias situações a seus discípulos. Talvez porque, de fato, o medo seja um sentimento extremamente humano e extremamente presente nos nossos corações. Mas ele chega e dá essa palavra de ordem, né? Palavra de coragem e de fé. Então, eu diria aí para você não ter medo e que vale a pena, né? Vale a pena deixar poucas coisas para algo muito maior, né? Pague o preço que tiver que pagar pela sua felicidade, né? Pague o preço para fazer a vontade de Deus, né? Vale a pena, né? Deus não tira nada, Deus nos dá tudo. Se você, de fato, for dócil a Ele, né, na sua oração, for dócil ao processo de discernimento vocacional e ser dócil à sua intuição, à sua consciência, eu tenho certeza que Ele vai te dar, né, 100 vezes mais, como Ele prometeu no Evangelho.